Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria. Nosso tema hoje são as revoltas nacionalistas do Brasil colônia. Temos como objetivo entender as mudanças que antecederam a formação do Estado Nacional Brasileiro. Dias atrás gravamos um vídeo sobre as revoltas nativistas, que tinha como cunho central melhorar a condição do tupiniquim na colônia, ou seja, das pessoas que nasceram por aqui. Por outro lado, as revoltas nacionalistas, ao contrário das revoltas nativistas, ocorreram no final do século XVIII e no início do século XIX. Tinha como objetivo central a criação de um Estado Nacional separado de Portugal. Conforme a historiografia, entre as suas características gerais podemos apontar: o objetivo principal era a separação, proclamar uma república no Brasil. O cunho ideológico que vinculava, que associava, que motivava as revoltas era o nacionalismo e o liberalismo. Sofreu influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos e também da Revolução Francesa. A liberdade, a igualdade e a fraternidade eram um dos jogos da luta dos confidentes. Entre os movimentos nacionalistas, temos primeiro a Inconfidência Mineira, 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Temos a Conjuração Carioca, 1794, no Rio de Janeiro. A Inconfidência Baiana, 1798. E, por último, a Revolução Pernambucana, de 1817. Esses movimentos caracterizam como movimentos diversificados e plurais. Entre as causas estão o esgotamento da economia mineradora, a crise econômica na colônia e em Portugal, a exploração abusiva tributarista promovida pelo Pacto Colonial Português, a tributação excessiva, como, por exemplo, a imposição da chamada derrama e a proibição da produção de manufaturados na colônia, segundo o alvará de Dona Maria I. No entendimento de Bezerra, a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, que ocorreu em 1789, foi um movimento de caráter nacionalista, elitista e separatista que ocorreu então na então capitania de Minas Gerais, principalmente na região mineradora. As historiadoras Lilian Chaves e Heloísa Starling afirmam que a conspiração foi resultado do ressentimento, da mágoa e da imposição econômica, mas também da argúcia de que Minas Gerais tinha condições de sobreviver sem a presença da coroa portuguesa. Eles tinham noção de que a capitania tinha condições econômicas de autossustentar, de autoproclamar-se livre. Conforme a literatura histórica, a Conjuração Mineira teve as seguintes características básicas: proclamação da República, propondo o fim do Pacto Colonial e o estímulo do desenvolvimento de manufaturas, de indústrias e a criação de uma universidade, onde tinha por base a força da intelectualidade. Além disso, tinha também a criação de uma bandeira que tinha o seguinte lema: liberdade ainda que tardia, que é o lema da bandeira de Minas Gerais atualmente. A liderança era composta pelos líderes seguintes, vinculado à elite mineira: Cláudio Manuel da Costa, Thomas Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o mais famoso de todos,
Joaquim José da Silva Xavier ou Tiradentes. Essa revolta, essa conjuração, foi tipicamente uma revolta burguesa e elitista, e foi delatada, ou seja, denunciada por Joaquim Silvério dos Reis antes de ser executada. Seu resultado apresenta os líderes do movimento foram todos presos e degradados para a África por Dona Maria I, Rainha de Portugal. E, como exemplo, Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, líder da revolta, foi enforcado e esquartejado como exemplo negativo que não deveria ser seguido. A segunda conjuração foi a Conjuração Carioca, de 1794. A Conjuração Carioca, ocorrida no Rio de Janeiro, se insere no grupo dos movimentos emancipacionista, ocorrido na segunda metade do século XVIII, tal movimento foi profundamente influenciado pelos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. No entanto, se diferenciou dos outros movimentos, pois não apresentou características práticas, e sim profundamente ideológicas. No campo das ideias, suas manifestações se desdobravam em debates que propunham a disseminação de discursos pró-nacionalista, separatista. O referido movimento não parece ter havido um planejamento prático para a tomada do poder. Ou seja, como era um movimento intelectualizado, não houve movimentos práticos, não houve a prática do movimento. Entre os seus principais resultados, podemos citar manifestações contrárias ao absolutismo português, propagação dos ideais iluministas, a sociedade literária. Alguns líderes foram presos, porém foram libertados por falta de provas. E a famigerada sociedade literária foi fechada a mando da coroa. A outra revolta que marca o contexto das revoltas nacionalistas é a Conjuração Baiana, a chamada Revolta dos Alfaiates, em 1798. Segundo Bezerra, a Conjuração Baiana foi uma rebelião popular que ocorreu na capitania da Bahia, no dia 25 de agosto de 1798, que pretendia libertar o Brasil de Portugal e atender às reivindicações das camadas pobres da população. Entre suas características estão extrema pobreza e desigualdade social, profunda exploração da coroa portuguesa. Seu objetivo: proclamar a independência do Brasil, criando uma república e implantando, ao mesmo tempo, a liberdade de comércio, um programa de igualdade social em todos os níveis, portanto, priorizava a libertação da escravidão, ou seja, a abolição da escravidão, e, além disso, fazer uma reforma agrária onde todos poderiam ter acesso à terra. A Conjuração Baiana teve como lema e inspiração a Revolução Francesa, além do Iluminismo e da independência americana. Sua liderança contava com João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, ambos alfaiates e mulatos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas de Amorim Torres, soldados e mulatos, entre outros. Sua liderança era composta por pobres. Com ampla participação popular, o resultado foi terrível, uma terrível repressão portuguesa que levou à morte da maioria dos negros e conjurados. O último movimento considerado nacionalista
foi a Revolução Pernambucana de 1817. Foi um movimento liberal separatista que ocorreu no período colonial, de caráter republicano, que aconteceu na capitania de Pernambuco, mas atingiu vários estados do Nordeste. Esse movimento foi liderado pelas elites locais, elites fazendeiras, porém contou com grande adesão popular assim que foi deflagrado. Entre suas características estão a decadência econômica do melhor engenho brasileiro, o engenho de Pernambuco, altos impostos cobrados por parte da coroa portuguesa, privilégios aos comerciantes portugueses. Com isso, os rebeldes liberais tomam o poder por 2 meses em Pernambuco, proclama a República em Pernambuco, dá liberdade de expressão e liberdade religiosa, a abolição de alguns tipos de impostos e de gêneros alimentícios. Como dito, a adesão de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte foi completa. Também houve manifestações e repressão nesses locais. Por último, a Revolução Pernambucana de 1817 não propunha a abolição da escravidão. Por quê? Porque era elitista e era com cunho de fazendeiros liberais. Resultado, repressão impiedosa da coroa instalada no Rio de Janeiro, com a prisão e o massacre do movimento em vários conflitos. Considerações sobre essas revoltas chamadas de nacionalista. Esses 4 movimentos, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração Carioca e a revolta em Pernambuco, a Revolução Pernambucana, ela é considerada, esses movimentos são considerados o pré-formação do Estado. Ou seja, o Estado Nacional Brasileiro sai dessa conjuntura de revolta e rebeldia contra a coroa portuguesa. Era isso aí, meu muito obrigado e dê um joinha aí e até mais.